Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria ter o privilégio de compartilhar a palavra com os irmãos nessa noite. E também é uma alegria muito grande de eu ver um culto de quarta repleto como esse. Que no início, a gente saindo dessa questão de pandemia, muitas pessoas talvez se sentindo inseguras ainda. Mas hoje nós temos com os irmãos tão alegres e se sentindo à vontade de estar na casa do Senhor. Amém? No dia 12, nós comemoramos, via de regra, todo dia 12 se comemora o Dia das Crianças. Eu não tenho filho ainda, mas o meu irmão mais novo nasceu, eu tinha 16 anos. Então, apesar de não ser pai, eu tive a oportunidade, não sei se foi tanto um privilégio, mas foi um privilégio, sim, de muitas vezes poder ajudar na criação dele. Botava para dormir, levava na escola, limpava, e brincava, ensinava o dever de casa. Então, mesmo não sendo pai, digamos que eu tive um gostinho, um pouco do que é ser pai. Mas, hoje, eu queria refletir um pouco sobre as crianças, não a responsabilidade que todos nós temos quando estamos em contato com uma criança, e especialmente aquelas que estão sob nossa responsabilidade, que é a responsabilidade de cuidar, de ensinar, de guiar. Então, são coisas que nós devemos ensinar para as crianças. Mas hoje eu não queria esse foco, eu queria que nós aprendêssemos com a atitude das crianças. E para isso eu queria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 11. Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Texto conhecido dos irmãos. Mateus, capítulo 11, versículos 25 a 30. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por Jesus Cristo, que nos trouxe a graça, um fardo leve, um jugo suave, Senhor. Nos abençoa, Senhor, essa noite e nos edifica por meio da Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No início do capítulo 10, vamos ficar com a Bíblia aberta em Mateus, mas vamos ver um pouco sobre o contexto. No início do capítulo 10, Cristo escolhe seus 12 discípulos e lhes ordena levar a mensagem do Evangelho aos filhos da casa de Israel. Diz lá em Mateus, volta um pouquinho em Mateus 10, versículo 5. Diz assim: Jesus enviou estes 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, versículo 6, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Como consequência desse envio dos discípulos, no capítulo 11 vai mostrando que aumenta a oposição contra a mensagem ensinada por Jesus Cristo e seus discípulos. Esta oposição aparece no capítulo 11, a gente não vai ler, mas eu vou citar aqui, depois você pode acompanhar. Aparece na prisão de João Batista, depois aparece nas cidades impenitentes de Corazim, Betsaida, Cafarnaum, onde Jesus realizou vários milagres e ainda assim não se arrependeram
muitos da cidade não se arrependeram dos seus pecados e não creram na mensagem do Evangelho, a mensagem que Cristo ensinava. Diante disto, meus irmãos, temos o início aí de uma grande mudança no ministério de Jesus Cristo. A partir desse momento, o critério da ação ministerial, a forma de ação do ministério de Jesus Cristo, começa a deixar de ser restrita aos filhos da casa de Israel, aos judeus. Isso a gente vai ver em todo o Evangelho. E é justamente aí que se encontra a nossa referência. E eu queria destacar o primeiro ponto. A quem o Evangelho é revelado? E vamos ler de novo lá Mateus capítulo 11, mas agora só os versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. O que aconteceu, meus irmãos, naquele contexto é que houve uma expansão da mensagem ensinada por Cristo aos seus discípulos e a todos aqueles que eram ensinados pelos discípulos de Cristo. A mensagem do reino dos céus que estava próximo, que era chegado, ela começou a se difundir. Se a gente for a passagens paralelas do livro do Evangelho de Lucas, vemos que nessa ocasião, Cristo enviou 72 discípulos que sofreram oposição naquelas cidades, mas ainda assim voltaram para com Jesus felizes pelo que tinha acontecido. Segure aí Mateus e vamos lá em Lucas, rapidamente. Lucas, capítulo 10, versículo 17. Diz assim o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu, versículo 18: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Assim, a gente consegue, vendo esse contexto, entender melhor em que ocasião que Jesus faz essa oração. Porque quando ele diz, te louvo ao Pai, é porque ele está orando ao Deus, Pai. E a razão pela qual ele faz. A mensagem do Evangelho parece que começou a incomodar. E porque começou a incomodar, estava se espalhando rapidamente, então começou a sofrer perseguição. Mas aí o Senhor vai e ora a Deus Pai, Jesus Cristo ora a Deus Pai. E qual é a razão dessa oração, que é um agradecimento? Eu queria destacar duas razões, que está lá no versículo 25. No versículo 25 ele diz, graças te dou ao Pai por duas razões. A primeira razão é porque aprove a Deus ocultar a mensagem dos evangelhos dos sábios e cultos. Provavelmente, Cristo aí se refere aos mestres e sábios do judaísmo, pois naquele momento a forte oposição que o evangelho sofria era principalmente e basicamente feita pelas seitas dos fariseus e dos saduceus, mestres da lei e do templo, que frequentemente em todo o evangelho confrontam Jesus. Então, a primeiro agradecimento que Jesus faz ao Pai é porque a mensagem do evangelho foi oculta desses. Mas tem um segundo agradecimento. Jesus faz o agradecimento porque Deus revelou a verdade aos pequeninos. A palavra pequeninos nesse contexto é a tradução da palavra que significa criança, infanto, infantil. Mas Jesus não estava se referindo a crianças em si. Ele não estava dizendo, obrigado, Senhor, porque não revelaste aos mestres, mas revelaste às crianças. Não, ele estava falando a criança no sentido de humildade, o sentimento daquelas crianças diante da mensagem que estava sendo ensinado. Às vezes, eu fico surpreso lendo uma passagem dessa, como ainda restam dúvidas que a obra da salvação operada na vida dos homens é exclusivamente de Deus. Olha o que Cristo está agradecendo, porque a uns ele oculta e a outros ele revela.
Quem oculta e quem revela o Evangelho é Deus em nossos corações. Não nos compete, meus irmãos, não nos compete saber porque a uns Deus revela e a outros Deus oculta. Mas o que parece que é um padrão nas Escrituras é que os sábios, em seu próprio entendimento e orgulhosos, geralmente são cegos para ver. É necessária humildade para crer no Evangelho. Agora, por que Deus age dessa forma? O versículo 26 vai nos dizer: sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Paulo explica melhor como é o padrão que Deus usa. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. Passagem, eu gosto muito dessa passagem. Ela é maravilhosa para entender, meu irmão, como nós temos que ser como crianças quando nos aproximamos do Senhor, do Evangelho, ser humildes. Paulo diz lá, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 26. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que é para o mundo insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie dele, diante dele. Assim, meu irmão, ninguém, nenhum de nós podemos nos gloriar diante de Deus, porque Ele se revela justamente àqueles que não são, aqueles que são fracos, pobres, não sábios, somos nós. Nós devemos ser como crianças despretensiosas, alegres, que se satisfazem com as coisas que lhes são oferecidas. Eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era criança, um dia meu pai, não sei, aqui os mais antigos talvez se lembrem disso, nas latas de leite vinha um alumínio assim, né? Vinha um alumínio em cima, e o meu pai tirou aquele alumínio, fez um boneco com aquele alumínio. E graças a Deus, em casa, meu pai tinha condição, não era muito mais de me dar presente, brinquedo, essas coisas. Mas eu não queria brincar com nada. A minha satisfação estava naquele boneco de alumínio, feito com lacre do leite. Porque como criança eu não dava valor no quanto tinha sido gasto, da onde tinha sido comprado, se era valioso, se era de marca, se era disso. Não, era aquilo que satisfazia o meu coração. Esse é o erro dos orgulhosos. Os orgulhosos estão pensando em si em alta conta. Mas aqueles que estão em Cristo, eles têm que ter a consciência de que eles não são nada, depende exclusivamente de Cristo. Para ensinar o erro dos orgulhosos, Cristo conta uma parábola maravilhosa. Segura Mateus e vamos lá em Lucas. Lucas capítulo 18, a partir do versículo 10. Olha essa parábola contada por Cristo, pelo nosso Senhor. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo, este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus irmãos, nós temos que vigiar o nosso coração contra o orgulho. Você tem vigiado o seu coração? O orgulho da nossa mente, o quão perspicazes somos, o quão inteligentes somos. O orgulho do que nós temos, do que nós compramos, onde moramos, com que carro andamos. O orgulho das nossas obras, o que nós fazemos, até na obra do Senhor, que ministério eu sirvo, com
com que zelo, com que qualidade eu tenho servido, isso tem gerado no nosso coração orgulho. Não é esse o sentimento, meus irmãos. Outra coisa, contendas, murmúrios, insatisfações são típicos frutos do orgulho. Aquele que está sempre reclamando de alguma coisa é porque ele acha que ele é melhor. Ele acha que aquilo não está bom o suficiente para ele. Isso é fruto do orgulho. Enquanto imaginarmos ser alguma coisa, então aqui não seremos coisa alguma diante de Deus. O que será exaltado será humilhado, e o que se humilha será exaltado. O início, meu irmão, do entendimento do que é a salvação que Cristo Jesus opera em nós, é a humilde consciência de que somos pecadores, incapazes de alcançar reconciliação com o Senhor por nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria destacar é como o Evangelho é revelado. O primeiro é a quem? Aos pequeninos, aos humildes. E o segundo é como o Evangelho é revelado. Lá em Mateus, volta agora para o nosso texto, Mateus capítulo 11, agora o versículo 27. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Esse texto apresenta verdades grandiosas entre a relação do Pai, do Filho e da Trindade. Tudo foi entregue a Cristo pelo Pai. Ninguém conhece o Filho, somente o Pai. E ninguém se chega a Deus. Ninguém conhece o Pai, somente o Filho. E aqueles a quem o Filho quiser revelar. Aqui o texto aponta uma verdade incrível sobre Jesus Cristo. É só Jesus Cristo que pode revelar Deus a cada um de nós. Esta verdade mostra que o homem deve ser humilde diante do Filho, porque por meio dele que podemos ser reconciliados com o Pai. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem, Cristo Jesus. Atos 4,12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Evangelho. Ele é o pastor das ovelhas. Se nós ouvirmos a voz dele e o seguimos, não ficaremos perdidos. Ele é o médico. Se quisermos ser curados do pecado, temos que seguir as determinações do médico, Jesus Cristo. Ele é a luz que nos impede de caminhar nas trevas. Ele é o único que pode nos revelar o Pai, porque Ele é a imagem do Deus invisível. A palavra nos diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A nossa atitude, meus irmãos, deve ser oposta daquelas cidades e daqueles mestres. Devemos nos aproximar de Cristo com a cabeça baixa e as mãos levantadas, como o publicano. Um dos maiores perigos, meu irmão, do orgulho, é que muitas vezes o orgulhoso não quer se humilhar diante de Cristo, ele cria ídolos. Às vezes os ídolos somos nós mesmos. Nós confiamos que pela nossa própria força seremos capazes de fazer algo. Isso é idolatria. Mas o grande problema da idolatria, meus irmãos, não o grande, mas talvez um dos maiores problemas da idolatria é que ela é inútil. A palavra do Senhor revela que é somente Cristo que revela o Pai. Se eu colocar nas minhas boas obras, nas minhas ações, no que eu faço, no que eu deixo de fazer, a minha salvação, eu estou perdido, é inútil. É somente Cristo. Mas graças a Deus que nós chegamos ao terceiro ponto, que é o descanso no Evangelho. Está lá em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 28 ao 30. Cristo diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve.
Meus irmãos, a primeira coisa que deve muito nos alegrar é como a mensagem do Evangelho, o alvo da mensagem do Evangelho foi ampliada. Antes, como nós lemos em Mateus capítulo 10, versículo 6, a mensagem era destinada às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas agora Cristo diz: venham a mim todos. A oposição dos judeus, a oposição das cidades, mostra agora uma verdade que a nós é muito valiosa. Creio aqui que não temos entre nós descendentes da casa de Israel aqui. Mas agora o Evangelho é oferecido aos cansados e sobrecarregados. Ah, isso nós temos. Isso nós somos. Assim como as crianças, os cansados e também sobrecarregados contrastam, são o contrário daqueles mestres. As seitas judaicas colocavam um peso tremendo na vida diária dos seus seguidores. Exigiam rituais, sacrifício, várias regras de procedimentos alimentares, procedimentos de higiene. A comunhão com a religiosidade judaica era muito difícil. Além do cumprimento da lei, a Torá, que corresponde aos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, ainda acrescentavam inúmeras e diversas regras oriundas de tradições e costumes. No meio de tudo isso, o homem tentava chegar até Deus e o fardo era pesado demais. Ele não conseguia, sobrecarregado, cansado de carregar aquilo que era impossível. Nem os próprios mestres eram capazes de carregar tudo que eles queriam colocar sobre os ombros dos outros. Mas é justamente a esses que Jesus diz: venham a mim. Meu jugo, tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Cristo chama e se apresenta como manso e humilde de coração, com jugo suave e fardo leve. No Novo Testamento é muito comum a gente ver figuras de linguagens agrícolas, porque essa era a vida comum naquela região. O jugo, para quem não sabe, é aquela peça de madeira que prende os bois no arado ou na carroça, pesada. O fardo é o que eles carregavam, o que eles produziam e carregavam, pesado. Porém, o que Cristo oferece é outra coisa. É pela graça, é a reconciliação com Deus oferecida pela graça, de graça. Não temos que carregar o peso. Cristo já carregou esse peso. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 6 diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso, tudo que ele falou antes, isso não vem de Deus, não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Meus irmãos, por vezes eu tenho tido a oportunidade de aconselhar jovens que carregam uma culpa tremenda porque lutam contra pecados, e nós devemos lutar contra o pecado como cristão, mas a culpa foi carregada em Cristo. É um fardo duro de carregar, não se acha digno. Deixa eu dizer uma coisa para você: eu e você não somos dignos diante de Deus, nunca seremos, mas podemos estar diante de Deus pela graça, pela misericórdia dEle, operada na obra de Cristo Jesus na cruz. Temos que ter cuidado com os ensinamentos que dizem que é necessário Cristo, é necessário crer em Cristo, mas que somente isso não basta. Que é preciso eu fazer algo mais, que eu tenho que cumprir isso, que eu tenho que ir tantas vezes para o culto, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, tenho que ser dizimista. Não, você faz essas coisas por amor a Deus, mas você não recebe nada por isso. O que você recebe de Deus é pela graça, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Cuidado com esses ensinamentos camuflados.
Qual é o fardo que você carrega, meu irmão? Problema familiar, problema de saúde, depressão, solidão, desemprego, vazio no peito, depressão, vontade de morrer, vontade de chorar. O convite de Cristo é justamente para você. Venham a mim. O mundo é difícil, nós passamos por lutas, mas nós não precisamos carregar isso sozinhos. A vocês, Cristo diz, venham a mim, que nós sejamos como crianças. Vocês já viram crianças? Criança está brincando, se divertindo, acontece alguma coisa, ela se bate ou acontece alguma coisa que assusta ela corre para o pai e abraça a perna do pai e está chorando, mas ela sabe para onde ela deve ir. Nós temos que ser como essas crianças. Qualquer outra direção é uma longa caminhada rumo ao inferno. Mas se nós respondemos verdadeiramente ao chamado de Cristo, então o Filho, por meio do Espírito Santo, já revelou o Pai a você. Glória a Deus por isso. Queria finalizar dizendo que além desse convite de Cristo, Cristo também tem uma promessa. Ele diz lá em João, no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas eu os ressuscite no último dia. Porque a vontade do meu Pai é que todo que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos a Cristo, meus irmãos. Amém?